Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia? Eu? Se eu estou bem. Eu me pergunto isso todo dia. Que bom que você veio hoje de novo. Que bom que você não ficou assustado ontem. Quem não estava aqui ontem? Ô louco. Bem-vindos. Meu nome é Tiago. E me chamaram para fazer, essa reunião, essa semana toda. Você acredita? Que loucura, né? Esse quadro não estava ali agora quando eu levantei, né? Então vamos lá. Vamos recapitular ontem, para quem não veio. Pode ser assim? Vamos começar assim? Podemos começar assim? É uma democracia aqui. Podemos? Ok. Então vamos recapitular. Ontem, eu tentei explicar o título dessa semana. Que talvez foi o que assustou algumas pessoas, deixou outras pessoas meio confusas, né? E eu tentei explicar que o título não é importante. O título era só para provocar um pouquinho, fazer com que você viesse tentando ou disposto a se abrir para ouvir. E acho que eu consegui fazer isso, certo? Aí você entrou aqui e eu expliquei para você que o título não é uma opinião minha. Porque o meu maior objetivo essa semana inteira é fazer você entender que uma das coisas mais fundamentais que a Bíblia faz é o quê? Você que falou isso? Nota 10. Ensinar uma nova linguagem para a gente. Eu vou desenhar de novo o que eu desenhei ontem no quadro. Quando a gente abre a Bíblia, o que a gente encontra lá? Vocês estavam acordados, isso é bom. Palavras. E a gente descobriu que palavras têm o quê? Sim. Eu dei que exemplo ontem? Eu não lembro. Eu falei sobre religião ou sobre ateísmo? Vocês lembram disso ou não? Então, palavras têm significados. Mesmo sem considerar a Bíblia, palavras na nossa linguagem, em português, têm significado. E eu falei sobre ateísmo, para dar um exemplo clássico disso. E ateísmo tem dois sentidos básicos. Você tem o sentido semântico, certo? Que significa o quê? Sem Deus. E daí você tem o sentido da nossa convenção social. O ateu é aquele, que o quê? Que não crê em Deus. Pronto. Aí eu tentei explicar para você que a Bíblia também tem palavras. Ela também apresenta toda uma linguagem. E se eu estou disposto a ouvir e internalizar a linguagem da Bíblia, o que segue é uma nova percepção da realidade. O significado abre uma nova percepção da realidade. E Opa, fiz errado. Quando eu entendo o significado, eu passo a entender a linguagem da Bíblia. Era isso. Eu estava achando, vai ficar curto esse painel aqui, mas está certo agora. Quando eu entendo a linguagem da Bíblia, uma nova realidade se abre diante de mim e, consequentemente, uma nova forma de vida. Só vida. Então, isso é fundamental. Isso se aplica ao português, certo? Então, se você acredita que ateísmo significa uma pessoa que não crê em Deus, e esse é o significado, e isso você aceita dentro da sua linguagem, quando você ouvir alguém na sua sala de aula ou na rua falando eu não acredito em Deus, você vai chamar essa pessoa do quê?
de ateu, porque isso é o que está moldando a sua realidade. Daí você vai decidir se isso vai fazer, se você vai viver essa realidade ou não. Aí eu me escolho se essa vai ser a sua forma de vida ou não, e beleza. Só que eu falei para vocês que a Bíblia também apresenta uma linguagem. Ela não vai falar todas as palavras do nosso vocabulário, mas ela vai articular toda uma visão de mundo. Certo? E eu falei para vocês que a Bíblia tem também ideias sobre esses dois conceitos. A Bíblia fala que aquele que não crê em Deus não é ateu, é o quê? Insensato. Logo, na Bíblia, o que não crê em Deus não é ateu, ele é apenas insensato. A gente falou sobre o todinho, não foi? Eu lembrei agora. E a Bíblia também fala daqueles que vivem como se Deus não existisse, certo? Aqueles que vivem sem Deus. E qual que é a palavra que a Bíblia usa para descrever isso aqui? O ímpio. O ímpio é o verdadeiro ateu na Bíblia. E o sentido mais básico de ímpio é o quê? Aquele que maltrata o outro. Porque se você quer ver alguém que de fato vive como se Deus não existisse, só observe uma pessoa maltratando outra. Por quê? Porque na Bíblia todo ser humano foi feito à imagem de Deus. E se eu maltrato você, eu estou maltratando uma criatura de Deus. Logo, se eu maltrato você, eu estou vivendo como se Deus não existisse. Eu expliquei para vocês que a Bíblia tem esse poder. De repente fazer de você, que achava que o cara que falava que Deus existisse era ateu, não, você é ateu no momento que você maltrata outro ser humano. No momento que você abusa de um pobre, você é um ateu na Bíblia. E é por isso que existem muitos líderes religiosos que, ao abusarem do pobre, na verdade criam religiões e denominações inteiras fundamentadas no ateísmo bíblico. E a iniquidade se encontra exatamente nisso, porque em nome de Deus eles abusam do pobre. Loucura, né? Sacaram então o que a Bíblia faz? Não? Então a Bíblia nos dá um novo vocabulário, novas palavras com novos significados, uma nova linguagem. E quando eu vejo alguém abusando de outra pessoa, isso não é apenas um religioso, igual a gente gosta de chamar religioso. Não, é um religioso. Não é um religioso. Porque religião na Bíblia é atender às necessidades das viúvas e dos órfãos. Certo? É o oposto disso. E aí a Bíblia vai moldando o nosso vocabulário. Então quando você vê isso, isso molda a sua percepção da realidade, você decide viver dentro dessa realidade ou não. A Bíblia se propõe a fazer isso se você permitir. A gente começou falando sobre isso ontem. E da onde vem então essa ideia que cristianismo não existe? É bem simples. Quando você abre a Bíblia, você vai descobrir rapidamente, se você fizer uma pesquisa básica, que a palavra cristianismo não está lá. E além da palavra não estar lá, o conceito ou a ideia de uma religião organizada, Jesus não fala, né? Ele subiu no monte e os seus discípulos se assentaram, e daí ele abriu a boca para falar, felizes são os que fazem parte do cristianismo. Ele não diz isso. Certo? Porque seria muito seguro para nós, como é hoje em dia, se esconder debaixo do guarda-chuva de uma instituição religiosa, em que não interessa o que eu faço. Certo? Eu aceitei a doutrina, eu fui batizado, agora não interessa. E eu digo para você, as pessoas que mais me trapacearam nessa vida, certo? Eu já fui roubado, certo? Por pessoas cristãs. Certo? Esse é o cristianismo de hoje em dia, que eu entro debaixo do guarda-chuva de sei lá o que isso significa, porque eu não sei, não tem nada ali. E aí eu posso agir de qualquer maneira, porque nem é muito importante, é que eu sou cristão, certo? Então, tudo que eu estou tentando estabelecer essa semana é o que seria do cristianismo se a gente tivesse apenas o Sermão da Montanha. E logo a gente descobriria que o que Jesus descreve ali, do essencial do cristianismo, não é uma religião em que eu faço parte simplesmente por me batizar, mas são inúmeras ações. Então, sabendo que cristianismo não existe aqui, o que é que existe aqui? E hoje a gente vai ver que o que existe aqui é pobreza de espírito, é choro e é mansidão. E se isso aqui existe,
então pode existir algo próximo do que seria um cristianismo bíblico. Isso ficou claro para vocês, meus amigos? Sim ou não? Eu expliquei. Alguém tem dúvida sobre isso? Porque isso é o fundamental. O que eu quero ensinar para vocês durante essa semana é o que eu estou tentando aprender para a minha vida também. É de como é que eu encontro na Bíblia essa linguagem. Como é que eu posso articular as minhas ideias sobre a realidade da vida, simplesmente através disso daqui. Então, cristianismo não existe, não é uma opinião minha. Certo? Cristianismo não existe no texto bíblico. Nem a palavra, nem o conceito. O que existem são ações. E se você faz essas ações, você faz parte daquilo que é ser cristão ou um seguidor de Cristo. Se você não faz essas ações, você não é um cristão. E é simples assim. E eu não vou julgar você se você não fizer essas ações. Essa é simplesmente a maneira como a Bíblia apresenta essa realidade toda. Se existe cristianismo, ela não é uma organização religiosa que eu entro debaixo, são ações. É uma maneira de enxergar a vida, a minha condição e como viver debaixo dessa realidade. Eu cocei minha barba e o microfone. Ok. Então tá claro isso aqui? Aí ontem eu fiquei... a gente parou no meio do caminho ontem, certo? Aí eu falei para vocês que a primeira coisa que Jesus foi falar foi o quê? Ele senta, os discípulos e as multidões aparecem, e ele diz assim, olha, bem-aventurado. E eu falei para vocês que, vocês me disseram, né? Bem-aventurado significa o quê? Claro. Né? E a gente se sente bem. Né? Deixa comigo, professor Tiago. Bem-aventurado significa feliz. Mas eu falei para vocês ontem, agora eu não me lembro se eu falei ou não, porque eu falo 2 vezes por dia, que nós somos a geração das primeiras respostas. Eu falei isso ou não? Certo? Eu falo o que é bem-aventurado e você me responde feliz. Aí eu pergunto o que é feliz. E a gente se olha, né? Aí a gente fica confuso. E o engraçado é que todo mundo quer ser feliz, né? Aí você pergunta para a pessoa o que é ser feliz e a pessoa fica confusa. Então, se a felicidade aparecesse e desse um tapa na sua cara, você nem ia saber que era felicidade. A gente não sabe. A gente quer, mas a gente não sabe o que é. É igual meus filhos, né? Quer e não sabe o que é. Meu filho um dia falou, pai, eu quero tomar injeção. Eu falei, você não sabe, não está entendendo o que você está pedindo. E ele teve que tomar, acho que 1 semana depois, aí eu falei, e agora? Você quer voltar lá para tomar a injeção? Não. A gente não sabe o que a gente quer. O que é felicidade? Alguém pode me dizer, não? Vamos lá. Vocês estão quietinhos hoje. Se a gente for pensar de novo na semântica, na sociedade, eu posso pôr aqui, ó, felicidade. Aí tem várias definições. Tem a definição da novela, né? Da força do querer. Felicidade é amor, uma paixão. Felicidade no Instagram é outra coisa também. É quando eu, sei lá, tenho 1000 likes. Aí eu fico feliz. Então, entendam, linguagem, essas convenções sociais podem aparecer de várias frentes diferentes. Hoje em dia, quanto mais você tem, mais você quer. E é, né? Quanto mais eu tenho, mais eu sou. No Instagram, quanto mais eu aparento ter, mais eu sou. E a gente é feliz assim. Para alguns, felicidade é ausência de problemas. Talvez essa seria a resposta de alguns de vocês. Já viu alguém que não tem problema, meu pastor Braguinha? Eu vi um defunto outro dia. Ele não tem problema nenhum mais. Tem um autor chamado Abraham Heschel, ele é um judeu, já morreu também há muito tempo.
Ele deu uma entrevista na TV lá, ele era contemporâneo de Martin Luther King, muito tempo atrás. E para o entrevistador ele falou assim, ó, você está vendo essa cadeira vazia aqui? O entrevistador falou assim, você consegue imaginar uma pessoa aqui? Ele sim, então imagina que essa pessoa não tem problema nenhum. Você está imaginando essa pessoa? Estou imaginando aqui, ó, essa pessoa não tem problema nenhum. Sabe por que ela não tem problema? O entrevistador falou, por quê? Porque ela é uma idiota. Eu achei isso brilhante, porque ele falou assim, uma pessoa que não consegue enxergar problema nenhum nela mesma, é uma pessoa completamente insensível. E vamos dizer que você não tem problema nenhum, se você não tem problema, isso significa também que você não está envolvido com ninguém que tem problema. Logo, a sua existência é insignificante. Achei brilhante a resposta dele. Essa busca de uma vida sem problemas, né? Não existe. Por isso que nas bem-aventuranças, até feliz é o que chora. Seria uma incoerência. Felizes são os perseguidos. Né? Outra incoerência. Porque na Bíblia fica bem claro que quando Jesus fala bem-aventurado, logo em seguida ele diz, bem-aventurado, feliz, abençoado são os humildes, os pobres de espírito. Em outras palavras, na Bíblia, felicidade não tem nada a ver com o seu sentimento de alegria ou de tristeza. Felicidade tem pouco a ver com coisas que você tem ou deixa de ter. Felicidade na Bíblia significa outra coisa por completo. Agora, antes de eu dizer o que Jesus está querendo dizer aqui, você precisa entender que Jesus cresceu dentro de uma cultura religiosa específica, que era dominada por vários grupos disputando a atenção de Israel. Jesus nasceu ali. E lá nessa cultura, você tinha fariseus, saduceus, escribas, vários grupos com filosofias diferentes, que também articulavam ideias específicas de quem era feliz. Sabe por quê? Porque felicidade na Bíblia, Jesus diz, feliz é esse grupo de pessoas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que felicidade não depende necessariamente de você. Felicidade e bênção na Bíblia é saber que eu sou objeto da atenção e da bênção divina. Vou repetir. Amanhã eu vou perguntar. Felicidade significa o quê? Que eu sou objeto da atenção, do favor e da bênção de Deus. Esse grupo, esse indivíduo que é a atenção da bênção, do favor e da graça de Deus, esse é feliz. Eu vou repetir. Felicidade, ou a pessoa que é feliz na Bíblia, aqui ó, é a pessoa que é objeto da atenção, do favor, da graça de Deus. Então eu estou sofrendo, está queimando minha casa, só que felicidade na Bíblia transcende a nossa circunstância. Porque felicidade está relacionada ao favor de Deus a um grupo de pessoas específico. Então qual que é a próxima pergunta? Porque ler a Bíblia nada mais é do que fazer boas perguntas. Qual que é a próxima pergunta? Se felicidade está relacionada a um grupo de pessoas que é o foco da atenção, do favor e da graça de Deus, qual que é a próxima pergunta? O que é isso aqui? Quem são esses que são o objeto do favor, da graça e da bênção de Deus? Agora, eu vou repetir. No tempo de Jesus, haviam vários grupos que tinham várias ideias sobre essa galera aqui. Quem são de fato os abençoados, os felizes? O objeto da graça e da misericórdia de Deus. E para os fariseus quem era? Quem era esse grupo? Eles. Por que eles? O que eles faziam? Por que os fariseus eram objeto da graça e do favor de Deus, de acordo com eles? Por quê? Porque eles guardavam todas as leis. Tanto as da Bíblia, como as que eles criaram. E ao guardarem todas as leis, eles se tornavam objeto do favor e da graça de Deus, de acordo com eles. Para outros, favor e bênção divina estava relacionado à saúde. Para outros, há pessoas que tinham posses. Então, se você tinha saúde e posses, obviamente você era objeto do favor e da bênção e da graça de Deus. Meus alunos, vocês entenderam isso até agora? Então, existe um grupo aqui, ó, que nos tempos de Jesus era entendido como os verdadeiramente felizes. Ou eram os que guardavam toda a lei, ou os que tinham posses, os que eram saudáveis, esse era o grupo. E ao você entender isso, você entende a profundidade e a radicalidade daquilo que Jesus vai fazer no Sermão da Montanha.
Porque sabendo que Jesus cresceu numa cultura onde o feliz e o abençoado, o que tinha o favor de Deus, era o que guardava a lei, era o rico, e era o saudável, que é bem diferente de hoje em dia, certo? Hoje em dia não, hoje em dia a gente não pensa assim, né? Que o que tem o favor de Deus é o que faz tudo certinho, é o que é abençoado com posses, ou saudável. Não, ele não ficou doente, então logo ele tem a bênção de Deus. Curioso como é tão semelhante com hoje em dia, não é não? O que Jesus vai falar? Ele vai se levantar, ele vai dizer o seguinte: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a próxima pergunta? Qual é o seu nome? Nota 10. Qual é a próxima pergunta? Quem são os pobres de espírito? Jesus está falando, vocês ouviram isso daqui, que esses são os favorecidos? Não, não, não. Esquece isso daqui. Tem um outro grupo que tem o favor, a atenção e a graça de Deus. E eu vos digo quem esses são. Eles são os pobres de espírito. Agora, eu não quero perder tempo hoje aqui, então vamos direto ao assunto. Pobreza, em qualquer tempo, em qualquer era, é qualificada por uma condição. A condição de que o pobre é aquele que não consegue viver por si mesmo. Ok? O pobre, ele depende, vamos considerar o pobre, certo? Pobre na nossa sociedade, ele depende do quê? De um vizinho, de um familiar, de um programa do governo para que ele viva. Para que ele tenha educação, para que ele tenha comida na mesa. O pobre em qualquer era é alguém que não consegue se manter sozinho, mas reconhece a sua dependência de outros. Estamos tranquilos, São Paulo? Ok. Só que Jesus não fala felizes são os pobres. Ele diz felizes são os pobres de espírito. E agora vem a radicalidade do que Jesus está querendo nos ensinar hoje no século 21 e a radicalidade daquilo que ele fez no tempo dele. Porque ao pensarmos que o feliz e o abençoado de Deus é o que faz tudo certo, é o rico e é o que tem saúde boa, Jesus chuta esse balde e fala felizes são os pobres de espírito. Sabe o que isso significa, meus amiguinhos? Significa o seguinte: você já tentou orar de noite e dormiu no meio da oração? Calma. Você já tentou ler a Bíblia e não passou do livro de Êxodo, quando começou a falar de leis da construção do santuário, e se sentiu frustrado e pulou para Mateus? E nunca conseguiu fazer o bendito do ano bíblico? Sim ou não? Sim. Você já veio na igreja alguma vez e sentiu que pela maneira que você se veste, a maneira como você é, você se sentiu desconfortável com aquele ambiente? Você de alguma maneira veio na igreja e ao fazerem vários apelos na igreja que você foi, você se sentiu completamente incompetente, porque você nunca batizou ou deu estudo para alguém? Você alguma vez se sentiu frustrado? Porque o pecado que você prometeu não cometer mais, você continua cometendo até hoje. Então entenda uma coisa, que no momento que eu reconheço que eu não consigo, no momento que eu reconheço que tudo que eu faço é insuficiente, é nesse momento que eu me torno pobre de espírito. E Jesus, ele olha para essas pessoas que não conseguem. Jesus, ele olha para essas pessoas que não têm nada. E ele fala, vocês são felizes. E o céu pertence a vocês. Aos que não conseguem. Aos que tentaram.
aos que se frustraram e aos que reconheceram que não são suficientes. E é por isso que as pessoas reagiram da maneira como elas reagiram ao Sermão da Montanha. Porque Jesus passou a ensinar uma doutrina que é radicalmente diferente a deles naquela época. E adivinha só, uma doutrina que é radicalmente diferente a dos nossos dias também. Porque eu tenho alunos que semanalmente chegam para mim e falam: professor Tiago, eu quero sair da igreja. Porque na igreja eles estão pedindo para eu ser de uma maneira que eu simplesmente não consigo ser dessa maneira. O nosso parâmetro é uma pessoa irrepreensível, que não peca, que toma banho, que é pura em todos os sentidos. E qualquer tipo de pecado é rapidamente repreendido, e a gente sabe quem está bem ou não está bem com Deus pela maneira que você se veste e para onde você vai. Ou deixa de ir. Isso é trágico. Preciso ler uma historinha que ilustra bem o que Jesus está querendo dizer com pobreza de espírito. Essa história está em Lucas 18. Para quem trouxe a Bíblia, eu vou ler rapidinho essa história. Essa história vai mostrar para a gente a implicação da pobreza de espírito. Como ela funciona na religião bíblica. Funciona assim, ó. Lucas 18, verso 9 diz assim, ó. Propôs também Jesus esta parábola. Notem para que grupo. Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Ok? Havia um grupo de pessoas no tempo de Jesus que se sentiam que estavam mandando super bem, certo? E ao mandarem super bem, eles conseguiam distinguir quem estava mandando bem de quem estava mandando mal. Se você está pecando, obviamente você é diferente de mim. E lembra que a gente falou de ateísmo aqui, que é abusar do outro? Então Jesus está falando com ateus aqui. Com aqueles que achavam que eram tão justos que desprezavam outras pessoas. Isso também não acontece hoje em dia. É claro. Isso aqui é só uma historinha dos tempos de Jesus, certo? Então acompanhe comigo uma história que não tem implicação nenhuma para hoje em dia, certo? Jesus começa a história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu, eu já expliquei rapidamente o que é. Vocês sabem quem é um publicano ou não? Eu vou explicar para quem não sabe. Publicano basicamente é uma pessoa que pertencia a Israel. Só que eles trabalhavam para o governo de Roma. E eles cobravam impostos do seu próprio povo para Roma. Lembra de Zaqueu? Era um cobrador de impostos. Então, a galera odiava esse pessoal aí. Porque ao invés deles cooperarem, ao invés deles serem misericordiosos, ao invés de eles ajudarem, eles eram extremamente corruptos. Então quando Jesus está falando 2 homens subiram no templo para orar, pensa assim, olha, um deles era um líder religioso, né? Um dos bons. E o outro, aí, insira na história o seu político que você prefere odiar, certo? Quer seja Lula, né, para alguns de vocês, ou Aécio, para alguns outros de vocês, certo? Insira quem você quer odiar. 2 homens subiram no templo para orar. Um que era respeitado religiosamente no meio das pessoas, e o outro odiado pela sua maneira de agir diante do público. Entenderam, São Paulo, até agora? Então vamos seguir lendo. Ambos foram orar. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Você vê que curioso?
Porque normalmente na oração de alguém que faz todas as coisas e manda bem, não existe Deus. Porque eu já faço tudo o que eu preciso fazer. Certo? E ele diz o seguinte: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Estou mandando bem. De nada, Senhor. Eu tenho um hashtag, né? Enfim, não vou falar sobre isso. Hashtag de nada, Senhor. Não vou explicar. O publicano, estando em pé de longe, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício, tenha misericórdia de mim, um pecador. Jesus vira para o pessoal e diz assim: olha, eu digo-vos que esse desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deixa eu desenhar para vocês. Em Lucas 18, nós somos confrontados com 2 tipos de religião. Uma que entende o que é pobreza de espírito e a outra que não. E o curioso, né, a brincadeira que esse texto faz com a gente é que a gente olha para o fariseu e fala: nossa, né, obrigado, Senhor, porque eu não sou como o fariseu, né? E a gente acaba orando exatamente como o fariseu fez com o publicano, certo? Essa é a grande ironia desse texto. Esse texto nos confronta com 2 tipos de religião. A primeira é a religião do fariseu. A religião do fariseu funciona assim, ó. Eu faço. Ele mencionou alguma coisa que Deus faz? Sim ou não? Ele pediu alguma coisa de Deus? Não, ele só falou o quê? Eu não sou como aquele cara ali. Eu não sou como roubadores. Eu não sou como prostitutos. E eu não sou como o meu vizinho. Eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por dia e dou dízimo. Quem é que faz nessa religião? Eu. Logo, se eu faço, Deus é desnecessário. Pois Deus não faz nada. E essa é uma religião pautada pela diferença. 3 coisas. Eu faço, Deus não faz, e eu sou diferente de todo mundo. Vou explicar claramente para vocês o que está acontecendo aqui. Eu expliquei para vocês agora há pouco que alunos me procuram semanalmente. Falam: professor Tiago, eu não quero mais saber de igreja, eu quero sair da igreja. Ou eles me falam: professor Tiago, eu estou mal com Deus. Eu respiro. Eu falo assim: e como é que eu posso te ajudar? Por que que você sente que você está mal com Deus? E normalmente a mesma lista é repetida com itens diferentes por diferentes pessoas, mas normalmente a lista é semelhante. A lista você já sabe qual é. A lista é assim, ó. Eu não tenho mais vontade de orar. Eu não estou lendo a Bíblia como eu lia antes. Eu não estou acordando mais cedo para ir no culto da árvore. Vocês estão rindo, mas isso é muito importante você entender. E eu tento explicar da melhor maneira que eu faço, que eu posso. Eu tento mostrar para essa pessoa de como a religião dela não tem nada a ver com Deus.
Porque ela é exclusivamente pautada no que quem faz. No que a pessoa faz ou deixa de fazer. E se é você que faz todas as coisas, Deus pode fazer alguma coisa? Não. E quando eu faço todas as coisas, vamos dizer que eu mando bem, que eu acordo cedo, que eu oro, que eu leio a Bíblia, eu faço tudo direitinho, aí eu me sinto dentro de uma vaidade gospel, de determinar quem não faz e quem é pior do que eu na área espiritual, certo? Logo, essa é uma religião pautada pela diferença. E o seu pecado é um problema para mim. Eu tenho alergia a você que tem pecado. Porque eu não posso comprometer a minha santidade. Então tem a molecada que chega para mim, não, professor Tiago, eu fui chamado. Outro dia chegou uma pessoa para mim e falou assim, tem uma menina da minha família que vai casar, ou alguma coisa assim, vai se formar, e vai ser um momento muito especial para a nossa família toda. Eu falei, é mesmo, que bonito, e qual que é o problema? Eu não vou. Ok, mas por que você não vai? Porque é sexta-noite. Tá, mas eu não estou entendendo. Mas é um momento especial, a sua família vai estar lá, ela não é cristã, adventista. Não, não é, ela não. E eu falei, você não vai por que? Não, porque é sexta-noite. E eu quero mostrar que eu sou diferente. Vocês estão rindo. Mas essa é a religião do fariseu. Essa é a religião pautada pela minha santidade e o seu pecado. E de que eu sou diferente de você porque eu estou mandando bem. Curiosamente, você precisa ler só um pouquinho dos evangelhos para entender que Jesus não tinha nada dessa ladainha. E é por isso que ele andava com pessoas que normalmente a gente não se associa. Certo? Até o ponto de Jesus ser chamado de bêbado. Adivinha só, porque ele estava no bar. Ele estava com as pessoas em festas. Ele andava com prostitutas e a gente não sabe lidar com isso hoje em dia. Porque Jesus não tinha esse negócio de pecado por associação. Se Jesus estivesse preocupado em falar, não, isso vai afetar a minha imagem, pessoal. Vamos tirar isso daqui, vamos trazer aí o suco de limão, porque vai pegar mal para mim. Se Jesus pensasse assim, nem do céu ele teria descido. Para se misturar com nós, pecadores. Mas o movimento da encarnação não é Deus descendo para o mundo para ser diferente. Mas é Ele descendo do céu para a terra para se fazer igual. E o que Ele pede de mim e de você, cristãos do cristianismo, é vai e faça o mesmo. Certo? Abra mão da sua reputação para estar com pessoas diferentes de você. E se reconheça como igual, porque funciona assim, no momento que eu reconheço que eu não consigo a minha pobreza de espírito, adivinha o que acontece? Eu olho para vocês dessa fileira, para o pastor Braguinha, para o pastor Douglas, e eu não vejo distinções. Eu não vejo, bom, o pastor Douglas ele é o presidente, o Braguinha ele é pastor, você é um aluno, então logo tem várias hierarquias. Sim, as hierarquias existem, mas adivinha só, no final do dia, todos somos pobres de espírito. Não, mas espera aí, Tiago, aquele ali atraiu a esposa dele, ele adulterou. Adivinha só, ele é pobre de espírito também. Não, espera aí, aquele ali ele é gay, ele é homossexual, não tem como. A gente precisa lutar contra o pecado e os valores da família. Adivinha só, ele também é pobre de espírito. Certo? E no momento que você reconhece a sua pobreza de espírito, de repente, num passe de mágica, de acordo com Jesus, você reconhece todos como iguais e não como diferentes. O seu pecado não é um problema para a minha santidade, porque a santidade não existe sem eu reconhecer minha pobreza de espírito. E me fazer igual a você. De andar com você. E é por isso que a religião do publicano é diferente. Porque essa é uma religião baseada no que quem faz. A oração dele é uma só. Tenha misericórdia de mim. Deus faz. Deus faz. E ao Deus fazer, eu me reconheço como igual. Porque se eu sou carente da misericórdia e pobre, preciso de algo superior, eu olho para vocês e eu reconheço que vocês também precisam.
Quão difícil é a gente aprender isso. Quão difícil é a gente aprender isso. Imagina se na nossa policy de igreja, Pastor Douglas, a gente tivesse só essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque o céu pertence a eles. Imagina se a gente tivesse só isso. Como seria a nossa comunidade? Teria mais gente diferente da gente, sim ou não? Sim, porque elas entenderiam que essa comunidade não zela por diferenças, mas ela reconhece todos como iguais. Diante de Deus nós somos todos iguais, pobres. E todas as nossas melhores ações são como trapos de imundícia. A religião da Bíblia Deus faz. Não você faz. Aí você fala, peraí, Tiago, você está falando que eu não preciso ler a Bíblia, não preciso orar? Não. Todas essas coisas são extremamente importantes. Essa semana toda eu estou explicando para vocês como é importante ler a Bíblia, como é importante se comunicar com uma divindade que a gente não consegue ver. Só que deixa eu tentar ilustrar de uma maneira melhor e com um exemplo bem humano e falho. Né? Outro dia eu estava com meu filho Benjamin, toda noite que eu estou em casa, quando eu não estou no Campus 1 falando todas as noites. Certo? Eu deito na cama do meu filho, no quarto dele, e eu conto uma historinha da Bíblia. Eu falo, filho, que historinha você quer ouvir hoje? Eu quero ouvir a de Gideão. Então pronto, eu conto a história de Gideão. E em seguida eu tento buscar alguma história na minha vida que é semelhante em algum aspecto. Eu conto a história minha e falo, olha filho, essa é a nossa história. E um dia você também vai se encontrar na história da Bíblia. Eu dou um beijinho nele, eu oro, eu dou para ele o senhor sapo, ele abraça, e eu vou para o meu quarto. Teve um dia, uns meses atrás. É raro quando isso acontece, mas acontece de vez em quando. Que eu deitei na minha cama depois desse processo todo e eu ouvi um barulhinho no quarto dele, os passinhos, e a porta se abrindo devagarzinho, aquela carinha de sono assim. Ele falou assim, papai, posso ficar com você mais um pouquinho? Falei, vem cá, deita aqui, ó. Ele pulou na cama, ele deitou, eu coloquei o meu cobertor em cima dele, e eu falei, filho, você quer conversar? Quero. Fala quando você conheceu a mamãe, fala quando não sei o quê. Eu conto a história para ele. Aí ele dormiu. E eu pergunto para vocês. Quando eu dei o beijinho na cama dele, dei boa noite para ele lá, você acha que eu amava meu filho ali, sim ou não? Ah, eu amava ele. Quando ele desceu da caminha dele, subiu na minha e falou, papai, posso ficar mais um pouquinho de você? Você acha que isso aumentou alguma coisa no meu amor por ele? Não aumentou nada. Porque independente dele ter ficado ouvindo, eu amo essa criança com tudo que eu tenho. Certo? E se é assim, para mim que sou um pecador, imagina o amor de Deus pela gente. Independente do que você faz. Ele te ama tanto. E não tem uma gota de água que você pode adicionar no mar que é o amor dele por você. Você pode ler a Bíblia 10 vezes no mês, isso não vai aumentar o amor dele por você. Mas quando você entende isso, você fala, eu quero aprender mais, eu quero ouvir mais, eu quero falar mais com ele, ele vai amar isso também. Ele vai amar passar mais tempo com você. Não para que você ganhe o amor dele, mas porque você já tem o amor dele. E isso faz toda a diferença, cara. Felizes são os que reconhecem que não conseguem. Porque o céu pertence a vocês. Que coisa mais linda. Que verdade tão necessária. Eu preciso me lembrar disso todo dia. Todo dia. Que o céu pertence aos que não conseguem. E adivinha o que segue? A próxima bem-aventurança. É felizes são os que choram. Sabe por quê? Isso não é um choro qualquer. Isso não é um choro de eu tropecei, bati meu joelhinho e assim, estou chorando, e daí alguém vira e fala, não chore, porque bem-aventurados os que choram, porque serão... Não é isso. Não é o choro de, eu estou no WhatsApp e eu mandei uma mensagem para o meu crush. E eu não estou vendo a setinha azul. Também não é esse choro.
É um choro muito específico. Vocês estão notando que tem uma sequência nas bem-aventuranças? Não. A primeira é quando eu reconheço que eu não consigo. Eu entendo que eu sou pertencente, eu pertenço ao reino. Agora, em seguida, o que vem é esse pranto. É esse lamento de quando eu reconheço, eu lamento a minha condição. Eu choro. E da mesma maneira que a primeira bem-aventurança, o que Jesus está ensinando é que as bem-aventuranças são condições internas. Eu reconheço a minha pobreza de espírito, e ao eu reconhecer essa pobreza de espírito no nível subjetivo, eu passo a enxergar o outro como pobre de espírito também. E com o choro é a mesma coisa. Porque quando eu choro diante da minha condição, eu me sensibilizo para chorar com aqueles que também reconhecem que não conseguem. Então, se tem alguém que está pecando abertamente em público, hoje em dia a nossa tendência é falar, olha lá, ou se sentir mó bem, né? Porque pô, ele mandou mal, mas eu estou tranquilo, eu nunca ia fazer um negócio desse. Mas Jesus está ensinando para a gente que aqueles que se reconhecem como pobres de espírito, eles choram e eles lamentam a sua condição. E quando encontram alguém que também é pobre de espírito, ele compartilha esse pranto com o outro. O pecado do outro não é uma ameaça para a minha espiritualidade. O pecado do outro e o pranto do outro é um convite para que eu esteja com ele. Porque a dor dele é a minha dor também. Quando Jesus estabelece a igreja, ele chama a igreja do corpo. E se uma parte do meu corpo dói, adivinha só, o meu corpo inteiro dói. Só o que a gente faz hoje em dia? Temos um probleminha com aquele membro. A gente amputa. Vamos amputar. É mais fácil amputar do que compartilhar o lamento e o pranto. Jesus ensinou isso para a gente quando ele olhou para Jerusalém e viu uma cidade completamente em pecado, que não queria saber de absolutamente nada. E o que ele fez? Ele chorou. Porque a dor da cidade era a dor dele. A promessa é para aqueles que choram, vai haver consolo. Felizes são aqueles que são objetos. Você quer saber quem tem a atenção de Deus? Jesus está dizendo, são os que choram. Porque eles um dia vão ser consolados. A primavera vai chegar. Felizes são os que choram, eles têm a atenção de Deus. Vamos memorizar as bem-aventuranças. Primeira, bem-aventurados os pobres de? Porque deles é? Quando eu entendo a minha condição, qual que é a segunda? Bem-aventurados, felizes são os que? Porque serão? Lindo. Aí vem a terceira, que é mais uma sequência. Que diz o quê? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando eu reconheço a minha condição de pobreza de espírito, eu choro. E esse processo me torna manso. Eu me torno manso. E curiosamente, tudo que Jesus está ensinando aqui não é radicalmente algo novo. Mas, por exemplo, essa bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, aparece, ou a ideia do que Jesus está dizendo, em Salmo capítulo 37. Eu quero ler para vocês esse Salmo. E esse Salmo é tão importante para a gente. Porque hoje em dia o cristianismo, não é mesmo? O cristianismo, essa aqui, ó. Vamos lá proclamar a nossa guerra, a bandeira contra os gays, porque eles estão pervertendo a nossa sociedade e nós somos diferentes disso aqui. Aí você tem bancada evangélica, todo mundo querendo perseguir. Não comprem na C&A. Não usem o Banco Santander, que tem aqui dentro. Porque isso, obviamente, é uma grande iniquidade absurda. Nós precisamos nos manter, porque nós somos diferentes do mundo. E para Jesus, você quer ser diferente do mundo? Ótimo. Se reconheça como igual. Está aí a sua diferença do mundo. Porque quem zela por diferenças é o mundo.
O mundo ama falar, olha, eu sou presidente e você é um subordinado. E hierarquias, isso tem no mundo. E Jesus fala, com vocês não vai ser assim. Inclusive, você quer saber como vocês vão ser reconhecidos? Ao amar uns aos outros. Se amem. Eu ouvi o soar do gongo, mas eu não vi o gatinho entrando ainda, que é o sinal que está acabando. Então eu vou mais um pouquinho. Eu posso ir só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. O gato não entrou ainda. Já entrou? Então boa noite, pessoal. Foi bom. O gato... O gato é o... Cara, esse gato deve ser extremamente espiritual, porque se está na igreja é sinal de santificação, esse gato vai para o céu, certo? Eu não vou, o gato seguramente vai. Numa era cristã em que a diferença é o mais importante, em que nós ignoramos o que Jesus está dizendo ao reconhecer a nossa igualdade e zelamos pelas bandeiras de diferença e perseguição de quem é diferente de mim, leia Salmo 37. Deixa eu ler para você Salmo 37. Diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores. Pronto. Mas vamos riscar esse salmo da Bíblia. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, mas você confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e te alimente da verdade, agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores terão o seu lugar, eles vão ser exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E o verso 11, mas os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão e se deleitarão na abundância de paz. Não busque guerra, não te indignes por causa daqueles que são diferentes de você, mas faz o bem, confie em Deus. Entrega o seu caminho a Ele e o mais Ele fará. Tão importante para a gente entender isso. Não é importante a gente entender isso hoje, não. Você quer ser diferente do mundo? Ótimo, seja igual a Ele. Reconheça que se você é pobre de espírito, a pessoa do seu lado também é. E quando você reconhecer isso, lágrimas vão cair, porque você vai reconhecer de fato a sua condição. E o choro do outro e o pecado do outro não vai te trazer alergia ou ser uma ameaça à sua espiritualidade. E nesse processo todo a gente se torna manso. Pois a terra não é herdada por guerra. De acordo com Jesus, nós vamos herdar a terra através da mansidão. Vamos lá? O que é felicidade? Quem são os felizes? Aqueles que são objeto do favor, da graça e da bênção de Deus. E quem são esses? Amém. Sou eu, é você. Os que reconhecem que não conseguem. São esses. E os que choram. E os que são mansos. E é isso que a Bíblia está dizendo. Não o que eu estou falando. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri.
mesmo quebrantado pela vida que escolhi, da janela eu vi cada estação fugir. Como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar pra onde parti. Da distância avistei a alegria e a esperança das migalhas que desperdiçamos, faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Portanto, Pai, que o mesmo Cristo que nos disse: felizes são os pobres, os que choram e os mansos, que esse mesmo Cristo possa nos conduzir hoje e todos os próximos dias. Que nós possamos aprender essa linguagem e viver essa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Acabou. Acabou. Tchau. Nos vemos amanhã. Acabou. Tchau. Boa aula. Boa aula. Volte amanhã para ouvir mais da Bíblia, não de mim. Volte amanhã e durma bem, durma bem. Acabou. É o fim. Boa sorte. Boa noite. É o fim. Para de filmar. Vai pra aula, pois acabou. O que você está fazendo?